As coisas estão acontecendo a uma velocidade tremenda. Tudo acontece a cada 1 segundo, 2 segundos, tudo muda. E dentro do âmbito político nacional, a gente fica muitas vezes fazendo uma análise mais profunda das coisas. Mais profunda das coisas. Dizem um ditado, e é verdadeiro, que você, quando está no âmbito público, quando você é uma pessoa pública de mandato, você age, toma decisões imediatas e rápidas naquilo que lhe é conveniente. Naquilo que lhe é conveniente. Isso não deve ser uma premissa. Isso não deve ser uma premissa, porque a partir do momento que você se coloca como pessoa pública e emana de um direito público através da escolha da população pelo voto direto e secreto, conforme manda a legislação brasileira, deveria ser diferente. Mas nós sempre dizemos e o mundo real. Então vamos agora colocando essa premissa e essas coisas para o lado favorável da população, se fosse e tão somente o mundo ideal. Essa semana a gente viu, né, o barraco, o baixo nível que se tornou o Congresso Nacional. Eu digo Congresso Nacional porque aconteceu nas duas casas, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. No Senado Federal, digamos que houve quem comandasse o processo. E o presidente, Davi Alcolumbre, disse para que veio. Né? Determinou e disse: ó, se vocês não saírem da cadeira da presidência e não desobstruírem, nós vamos colocar a lei sobre vocês, senadores, que estão fazendo isso, porque vocês estão indo de encontro à Constituição. Qual era a motivação? Um golpe contra a Constituição. O que estava acontecendo, claramente, era um golpe contra a Constituição. Não é? A oposição tem o direito de obstruir votações dentro do regimento. Né? Ela obstrui, não dá coro, né? E faz todas as artimanhas possíveis dentro do regimento. Isso é legítimo do jogo legislativo. Mas o que foi feito, né? Pedindo impeachment, que fosse aberto um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e eu acho engraçado que o, o, o pedido do ministro Alexandre de Moraes disse: sim, mas vocês vão pedir impeachment dele por quê? Porque ele, pelo ato de não fazer, porque ele está fazendo, porque ele está julgando, né? Se os julgamentos deles são ilegais, as cortes estão para recorrer, na própria corte mesmo. Né? E para quem não sabe, a motivação para uma convocação de um impeachment, para que você que não sabe como é que procede, como é o procedimento legal de um impeachment de um ministro supremo da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Ele pode simplesmente alguém, né, da bancada do Senado que não concorde entrar com uma ação de inconstitucionalidade daquele processo no próprio Supremo Tribunal Federal. Aí você acha que o Supremo Tribunal Federal vai votar a favor de um impeachment de um ministro supremo porque ele está fazendo o seu trabalho? Pode até não concordar com as decisões de juiz, mas que está dentro da legalidade, daquilo que foi dentro do regramento jurídico? Hã? Eu saiba, o ministro Alexandre de Moraes não foi pego com um batom na cueca, não. Nem fazendo atos de corrupção, nem roubando ninguém, não. Aí tinha um né? Motivo alarmante que não teria o que fazer. Mas porque ele tá cumprindo o seu mandato e executando as tarefas que lhe são devidas para o processo do julgamento, e aquilo que chega para ele coloca no colegiado, o colegiado julga com ele também. Sei onde é que está essa lei.
Como é que isso vai acontecer? E digamos que, para você que não conhece, digamos que o Supremo Tribunal aprovasse. Naquele momento que é aprovado, você sabe quem vai ser o presidente do processo? É um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que vai para o Congresso, vai para o Senado para presidir o processo. Então temos aí um processo que, se acontecesse, né? Que é óbvia, teria ainda a arguição da inconstitucionalidade do próprio Supremo e depois, dando seguimento, quem ia presidir era um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, na prática, o que esse senador de extrema-direita estava pedindo no próprio legislativo. Eles queriam dar um golpe no próprio legislativo. Não entendo como é que é isso. Tem que ser eleito pelo povo. Tá tudo mudado agora. Enquanto as Forças Armadas estão quietas lá, né, cumprindo o seu dispositivo constitucional de proteger a pátria e a soberania, os deputados e os senadores querem dar golpe, é isso? Deputados e senadores de extrema-direita? Deputados e senadores de extrema-direita, deixar bem claro. Você deixa até de compreender as coisas. E o senador Girão, né, que é do Ceará, quando o Davi Alcolumbre determinou isso, ó, se vocês não saírem, eu vou chamar para a legislativa do Senado e vocês vão ser presos. Que vocês estão indo em conta a Constituição. O Girão queria ir para cima. Ele disse: eu não tenho o que falar com você. Eu achei engraçado que o Davi Alcolumbre disse assim: eu vou ter o maior prazer em conduzir o seu processo de impeachment. O Girão estava muito brabo, muito forte, virou um rapaz educado e colocou no seu lugar. O Senado, o processo legislativo, eles devem, né, fazer as suas ações de obstrução, de votação dentro do regimento, dentro do que manda a casa. Então, esse foi um cenário de liderança que nós vimos no Senado Federal. Mas quando a gente vê e vai para outra casa, a Câmara dos Deputados, com aqueles deputados e deputadas de extrema-direita, deixar bem claro, tomando conta ali do assento do Senado, não querendo ali negociar nada, num baixo nível tremendo e terrível, mostrou-se claramente a fragilidade do presidente Hugo Mota. Ele foi desmoralizado. E a coisa foi tão atenuante, tão séria, que hoje ele anuncia que vai iniciar um processo, né, de investigação, né, para suspensão de 6 meses de 4 a 5 deputados que passaram do limite. Tem que se fazer alguma coisa, porque todo mundo estava observando, a imprensa, a grande imprensa, o afegão médio da esquina, observando, pô, que tipo de presidente é esse que não toma uma atitude correta? E qual era a pauta? E é isso que eu quero chegar. E qual era a pauta? Então vamos rememorar a minha palavra no início, que eu disse que tem coisas que a turma só faz, né, para o seu bem interesse, para a sua melhor conveniência. Qual era a pauta? Anistia. Impor uma anistia do dia para a noite, onde tem uma pesquisa que diz que a própria população diz não, que aqueles que fizeram isso aí contra a República e colocaram em perigo a Constituição e a democracia devem ser punidos. Você pode até debater comigo aqui, né, se a pena, né, tem um nomezinho que se dá, depois tu vê aí, quando se dá aí o nome técnico para a pena, se é de 2 anos, 10 anos, 5 anos, esqueci a palavrazinha aí, vê aí, Anthony, se ela é legal ou não, se ela é muito, se ela está sendo muito severa ou não, se ela poderia ser atenuada ou não. Isso aí pode se debater, se discutir, sem sombra de dúvida. Pessoa lá que fez alguma coisa lá, fez um dano, fez uma ilegalidade, quebrou alguma coisa, né? Ou estava lá, foi julgado, deram a ele 10 anos. Peraí, mas vamos aqui atenuar um pouco. Pode sim, eu até concordo. Eu sou de acordo que em alguns casos, desses casos, a pena seja atenuada, né? Mas isso aí tem que ser dentro do jogo de recorrer, né?
dentro do processo legal, dentro do rito do processo legal. E o que é, então, o que é que se estava analisando? A gente pode analisar isso aí, sem brincadeiras, pode debater. Eu até acho também que tem a, as penas que foram dadas de prisão, algumas são muito severas, não há sombra de dúvida sobre isso. Né? A gente pode até conversar sobre isso. Mas, no frigir dos ovos, a questão toda é o líder deles, que hoje está em prisão domiciliar, o ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro está em prisão domiciliar. Então, toda essa agonia, esse regramento todo. E também uma coisa que interessa demais, que é a questão do foro privilegiado. Né? Alterar a regra do foro especial por prerrogativa de função para que essas prerrogativas começassem, a primeira instância, tirassem do foro especial. Né? Essa iniciativa desses extremistas, né, forçando lá o presidente Hugo Mota, só sairia da cadeira se isso fosse acordado. Essa iniciativa foi aventada pelos congressistas após o acordo acabar com o motim bolsonarista. Era um motim. E só iam chegar se tivesse esse acordo, né? Que passaram lá em torno de 30 horas. Então, o Hugo Mota disse, não, vamos conversar sobre isso. Com certeza, ele abriu mão, né, dizendo que poderia negociar para que voltasse a normalidade na casa. Só que acontece o seguinte, que professores de direito de várias faculdades já estão se movimentando com isso, e eu vi uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo, que concluiu que essa discussão possa ser legítima, mas só que a medida é uma discussão legítima, só que ela não teria mais efeito no caso, pelo estágio processual, ou seja, que o processo ele já está em andamento. Então a competência seria do Supremo Tribunal Federal, que independe do foro. O que é que está dizendo? Que a lei, mesmo que fosse aprovada essa aberração dessa anistia, isso só ia se aplicar, como diria Odorico Paraguaçu de Sucupira, para frentemente, para novos processos, não para processos que já estão em andamento, que o regramento legal é outro. O regramento legal é do foro privilegiado. É do foro especial. Ia tirar todo mundo agora e começar tudo do zero de novo? Não, é lei de engano. Então mostra também a falta de conhecimento desses deputados de extrema direita. Não vamos fazer isso agora, não funciona dessa forma. E pasmem, toda decisão que é tomada pelo o Congresso, ela passa sim pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Você sabe por quê? O que é que o Supremo Tribunal Federal faz? Defende a Constituição. Defende preceitos constitucionais. Ponto. E aqui eu não estou aqui para fazer defesa do Supremo Tribunal Federal, que eu sei que a justiça falha e falha muitas vezes. Eu estou falando de legalidade constitucional. Estou falando de conveniência. Vocês querem fazer isso? Por que vocês querem fazer isso? Para liberar, né, aquele para chamar de seu, que é o líder de vocês. Vocês estão preocupados com vocês, né? Com a anistia para vocês e com o seu líder, primeiramente com o seu líder. Então, deixando bem claro o que é que pode acontecer. Agora, esse alvoroço todo, vamos colocar para votar, a gente precisa colocar isso e vamos colocar a anistia, né? O vice-presidente da Câmara disse, se qualquer vacilo que o Hugo Mota der, iria sim colocar a anistia para ser votada, mas eu faço uma pergunta. Vocês deveriam ter pressa e bastante rapidez quando há demandas do povo aí na Câmara dos Deputados. A questão da pena daqueles da maioridade penal, que já faz não sei quantos anos que está aí, 10, 12 anos que está aí tramitando. O cara hoje tem 16, 17 anos, que vai pro lado do crime, como aconteceu um crime lá em Nossa São Vicente, o nosso amado professor Kleber, aquele rapazinho, quando tiver 18 anos, vai estar solto, livre, leve e solto. Porque todo o regulamento dele agora vai ser agora precedido pelo Estatuto da Criança e Adolescente.
Quer dizer, o cara é livre para pintar a miséria, matar os outros, mas para receber a pena, não. E onde é que tem uma criança ali? Não tem criança de nada ali. Que tipo de adolescente é aquele ali? Nenhum. É um adulto formado, quase um homem. Então, para fazer o mal, tem uma lei que protege. Por que esses deputados não estão debatendo isso? Não estou dizendo que isso é a solução, não. Mas ia inibir, ou se não, ia aplicar a lei com muito mais severidade do que hoje é. Porque o cara, quando está com 16, 17 anos, já tem já percepção do que faz, do que é bom e do que é ruim. Sai para matar os outros, roubar e assaltar, sabe que daqui a pouco, né, muitas vezes é aliciado pelos maiores. Assalta aí que o teu aí só vai dar 6 meses. Porque tu é de menor. Se aproveita até os 17 e 45 segundos e 45 minutos do segundo tempo para fazer o que não presta. Mas tá lá, na última gaveta lá, ninguém quer debater isso. Porque quando foi para taxar os mais ricos, esses deputados de extrema-direita não tiveram tanta vontade, tanto anseio, né? Vamos, a gente tem que ir, que isso aí é para defender o povo. Quando tem uma matéria para defender as demandas populares, do sentimento do povo, do trabalhador, do pequeno empresário, né? Na redução de impostos, no equilíbrio da reforma tributária. A reforma passou 20 anos para ser aprovada, porque ela beneficiava a classe que empregava, a classe de empresariados que empregava micro e pequenos, para equilibrar o processo da balança de impostos, onde um rico, muito rico, um empresário muito rico, como diz a história, muito, né? Ou seja, os grandes empresários, para que esteja equilíbrio na concepção de imposto. Ou aquele imposto que você pode pagar ele e pode ser retribuído como abatimento de imposto de renda ou como ação social daquilo que as empresas podem fazer, melhorando a vida dos seus trabalhadores. Essas coisas, tudo, esses debates todos são importantes. A melhoria do ensino público, escolas com condições favoráveis ao ensino. Essa semana mesmo eu vi uma propaganda aqui do governo do estado, dizendo que dobrou o número de ar-condicionado nas escolas. Dobrou o número, aí vamos ver. Mas como essa peça dobrou? Se só tinha 2 escolas, só tem 4. Se só tinha 20, só tem 40. Quantas escolas tem no estado de Pernambuco? Né? Que o gestor é o estado de Pernambuco, que ensinam justamente o ensino médio. Que tem escolas que eu conheço que não tem ar-condicionado. Vejam como é moroso essas coisas. Quando é para beneficiar aquele que mais precisa. Como é moroso, não é? Quando é para beneficiar um atendimento melhor do SUS. Numa unidade de saúde, no hospital, tudo é muito complicado. Agora, quando é para beneficiar, os deputados estavam lá. Né? Por que eles não acabam também com essa questão de trabalhar 2 dias na semana? De fato, 2, 3 dias na semana. Eu nunca vi essa pauta. Então, veja só. Quando é para beneficiar aquilo que eles entendem que é legal, tá todo mundo lá. É uma vergonha. A verdade é essa. Eu entendo que esses deputados, eles iam ganhar muito mais ponto com a população, muito mais crédito, se tivessem defendendo o povo brasileiro, defendendo os empregos, defendendo uma melhor qualidade de vida, defendendo a habitação, defendendo a saúde, defendendo a educação, defendendo a segurança pública, melhor segurança pública para as pessoas, para que eles tivessem a condição de ir e vir para suas casas, a melhoria do abastecimento d'água, o esgotamento sanitário, que hoje o que a gente vê só está no papel, o marco regulatório do saneamento básico só está no papel até hoje. São essas coisas que o ser humano, quando sai de casa, que o cidadão, o trabalhador, a trabalhadora, a mãe de família, o pai de família, o jovem, ter condições de, quando ele for estudar, ter lá os equipamentos necessários para ele estudar, para que ele possa ser um cientista, condições para ele avançar mais, para que a gente seja realmente, de fato, um país de educação, que a partir de um país com educação, de fato, a gente vira uma grande potência. Isso sim seria dispensar energia com coisas que valem a pena.
E eu acho engraçado o seguinte: não, estamos aqui, tá faltando a liberdade de expressão. Peraí, vocês passaram na Câmara, os extremistas, 30 horas lá, barrando todo mundo, não deixando que um presidente legítimo da Câmara tocasse o serviço da Câmara para trabalharem, não queriam que ninguém assumisse nada, só era o desejo de vocês. E como é que tem a democracia nisso aí? Só vale quando é para vocês? Por que a democracia e a liberdade de expressão só vale para vocês? Para os outros é ditadura. Estamos vivendo uma ditadura. Onde é que está essa ditadura aqui? Eu quero saber onde é que bexiga está essa ditadura. Então, são muitas coisas que não são verdadeiras para o povo, né? E enganam as pessoas. Enganam as pessoas. O debate nosso é a garantia dos empregos, segurança pública, saúde. Que a gente fale saúde, educação, para o ano vai ter um bocado de gente prometendo saúde e educação. E muitas vezes nem lá chega. Ou se não, essas pautas de extremismo, que é para acabar com o mundo todo, achando que isso vai melhorar. Eu acho que esses deputados estariam numa situação muito melhor, como diz a população, nas pesquisas até da Folha de São Paulo, que foram divulgadas, e do Atlas, defendendo a soberania nacional, questão dessas taxações. O que deixa você impressionado é esses deputados estarem com a bandeira dos Estados Unidos defendendo o que Trump está fazendo com os Estados Unidos. É um negócio assim que eu queria entender. Um negacionismo à própria soberania brasileira. Isso aí depende de governo. Porque o governo que está hoje vai passar, vai entrar outro. Mas aquela ação negativa de um conceito econômico que ficar, ela sim vai perdurar por anos, anos e anos. Aquela ação que deixou de ser feita por um congresso altivo que pensa no Brasil, essa ação vai deixar sequelas para os filhos e os filhos dos vossos filhos. Então essa é a verdade. E aqui, independente, aqui, se é de direita, de esquerda, não interessa. Eu fiz aqui um comentário semana passada, que saudades eu tenho dos homens de direita de verdade. Marco Maciel, Roberto Magalhães. Roberto Magalhães está vivo ainda, mas está fora da vida política. Joaquim Francisco, partiu. Marco Maciel, que partiu. Né? Pessoas que defendiam o Brasil com hombridade. Né? Que defendiam o Brasil com hombridade. E eram de direita. E eu admirei muito, sempre admirei esse pessoal. E eu estou falando aqui de Pernambuco. Gustavo Krause foi ministro de Fazenda. Uma percepção tremenda sobre o mundo, sobre concepção social. Mendonça Filho, que está na ativa, ainda é deputado federal. Mas se você for conversar com ele, você pode sentar e debater com ele sobre as questões do Brasil. Tem uma convicção tremenda da melhoria do Estado brasileiro, né, de ações para melhorar a questão da educação. Pensa no Brasil. Né? Mas se continuar dessa forma, a gente vai virar o quê? Nada. Vai ficar na pólvora. É feito disso o filho de Bolsonaro? Não, tem que soltar umas bombas. Foi soltado em Hiroshima. Quer dizer, é a concepção da terra arrasada, porque a partir da terra arrasada eu vou ser melhor. Então, amigos, a gente tem que analisar isso com muita tranquilidade. Né? Analisar isso com muita tranquilidade. Se eu tivesse ali uma pauta, se aqueles deputados estivessem ali, senadores, pedindo uma pauta, eu estou aqui, né, para taxar os mais ricos, fizeram o contrário, né, capitaneado pelo senhor Hugo Mota. Deixaram de taxar os mais ricos para ficar taxando os mais pobres. Estão lembrados? Foi o que foi feito. Deixaram de votar na isenção para o pessoal de baixa renda na conta de energia elétrica. Vetaram também. Ora, se vocês tivessem a mesma capacidade de pautar as coisas e as demandas que são boas para o povo, que melhoram a vida das pessoas. Mas não, os interesses de vocês são outros. Os direitos de vocês são os de vocês, e que interessa a vocês não interessa a nação brasileira, não interessa ao povo brasileiro. Essa é a grande verdade, nua e crua. O interesse de vocês interessa a vocês, não interessa a nação brasileira. E vocês levam muitas pessoas a errar e pensarem feito vocês. Agora vocês mandam as pessoas irem para campo de batalha. Vocês não vão.
Vocês ficam aí no cafezinho de vocês e fazendo suas negociadas.